paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, nós chegamos na última lição desse trimestre. Lição de número 13, aqui na classe dos jovens, onde nós vamos estudar sobre resgatar o princípio da humanidade e o serviço ao próximo. Vai valer muito a pena. Você que está chegando hoje pela primeira vez, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, deixa aí também o seu comentário. Quero lembrar você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis e já tem material preparado e já tem material pronto do próximo trimestre. É só você conferir. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na última lição desse trimestre, lição de número 13 aqui da classe dos jovens. Nós vamos estudar especialmente para finalizar o nosso trimestre sobre esse princípio de resgatar a nossa humanidade e também o olhar do serviço ao próximo. É claro que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, precisa muito apresentar isso para os seus alunos. E lembrando que, iniciando a sua lição, você precisa ser servo da palavra. Apresente o texto bíblico em sala de aula para os seus alunos. Apresente também os objetivos específicos, fique ligado porque possuímos 3 e observe que a sua lição hoje tem 3 pontos. Apresente ponto a ponto da sua lição e você vai ver que vai te ajudar muito na sua ministração. O primeiro ponto da sua lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Jesus, o exemplo de humanidade. Você vai se basear no texto de João, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Faça essa leitura com seus alunos. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. É claro que você precisa observar também que esse ponto está dividido em subtópicos. E você vai trabalhar subtópico a subtópico com seus alunos, tomando como base a humanidade de Jesus. Essa humanidade que é um exemplo no serviço, em amar o próximo. Faça isso, vai te ajudar muito na sua ministração. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Conhecendo o Evangelho de João. Esse é o primeiro subtópico. Inicialmente, nós precisamos entender que nesse primeiro ponto, nós precisamos ter uma ideia de como funciona o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo do amor, o próprio João. O texto bíblico possui aí 21 capítulos. Você precisa ter essa ideia panorâmica. Esse evangelho registra, é o único evangelho que registra o período de ministério de Jesus. Hoje o mesmo possui a citação aí de 3 Páscoas. E cada Páscoa é realizada ano a ano. Então nós temos a ideia desses 3 anos do ministério de Jesus a partir do evangelho de João. Outro detalhe que você precisa perceber é que do capítulo 1 até o capítulo 13, você vai perceber que o Evangelho de João, ele narra exatamente esse período de ministério de Jesus ao longo desses 3 anos. Do capítulo 13 ao 21, você vai perceber então que há uma diferença. Passa a ser citado os dias em que Jesus está se preparando para então a crucificação e logo após a ressurreição. Nesse evangelho, nós percebemos aí, no início dele, um poema apresentando Cristo como o verbo, a palavra. Além do que, você percebe em todo o evangelho o exemplo da humanidade de Jesus. Jesus se preocupando com as pessoas, Jesus trazendo o seu olhar para o próximo. Jesus trazendo o seu olhar para aquele que é necessitado. O exemplo do capítulo 8, aquela mulher que era pecadora, estava ali caída, estava ali exatamente pronta para ser morta, e Jesus vai lá e resgata ela. Outra coisa que você percebe também, o olhar de amor de Jesus no capítulo 9, para aquele cego de nascença. Então você vai perceber exatamente nessa lição que Jesus no Evangelho de João é esse exemplo de humanidade. E um texto bíblico que o Evangelho apresenta, que é importante você fazer essa leitura em sala de aula para os seus alunos. João, capítulo 20, versículo 31. Faça essa leitura em sala de aula com seus alunos, que vai te ajudar muito na sua ministração. Vamos avançar?
Vamos então para o segundo subtópico da sua lição, aqui no primeiro ponto, que vai tratar sobre o seguinte argumento, você observando essa ideia de humanidade de Jesus. A simbologia da Páscoa e o gesto de Jesus em lavar os pés dos discípulos. Esse texto está baseado no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Vale a pena você fazer essa leitura em sala de aula com seus alunos. Como eu já descrevi para você, do capítulo 1 até o capítulo 13 ou 12 em algumas versões, narra aí os 3 anos de período de ministração do ministério de Jesus. Do capítulo 13, a partir dessa leitura que nós estamos fazendo até o 21, narra os últimos dias antes da crucificação e ressurreição. E nós precisamos entender muito bem que no início desses últimos dias, Cristo traz um exemplo de humanidade. Ele pega então uma bacia, uma toalha sobre os seus ombros e passa a lavar os pés dos seus discípulos. O que está acontecendo? O Senhor, o Mestre, está tomando o lugar de servo, demonstrando uma lição para os seus discípulos. E é claro que essa lição também nos orienta. Jesus, ele toma o lugar de servo para nos ensinar que devemos servir ao nosso irmão como humanos, como pessoas de Deus, como seus discípulos. E esse gesto realizado por Jesus de lavar os pés dos discípulos durante a Santa Ceia demonstra exatamente que Cristo toma um lugar de servo, de escravo. Esse papel não era para Jesus realizar, mas ele realiza. E é interessante que quando você lê o versículo 4 e 5, você percebe também que os discípulos, eles se espantam com a atitude de Jesus, mas essa atitude de Jesus é uma atitude de demonstrar que ele não veio para ser servido, mas para servir. Está aqui a humanidade de Jesus. Você percebe também que a própria Bíblia faz questão de dizer, na carta que Paulo escreveu aos irmãos de Filipenses, capítulo 5, versículos 5 ao 11, você vai perceber que Cristo demonstra essa riqueza de servo. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o primeiro ponto da nossa lição vai demonstrar para a gente que Cristo, ele se coloca no lugar de servo. Ele não procura as alturas, muito pelo contrário, ele procura ensinar aos discípulos o serviço, o cuidado com o outro, a preocupação. Quando nós resgatamos a nossa humanidade em olhar para o necessitado, em servir o outro como eu gostaria de ser servido, eu percebo que eu estou tomando um papel aqui que Jesus me ensina, de discípulo, e como nós precisamos parecer com Jesus. Como igreja do Senhor, nós precisamos nos despir. Como igreja do Senhor, nós precisamos descer. Como igreja do Senhor, nós precisamos, como Jesus, tomar aquela toalha, a bacia e servir os nossos irmãos. O papel da humanidade de Jesus é uma demonstração de serviço em prol do outro. Eu espero que Deus te abençoe e você entenda essa lição. Sabendo disso, vamos avançar então para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical, na classe dos jovens. O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre o tema, o diálogo de Jesus com Pedro. É importante você ler o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 6 ao 11. A partir de agora, você percebe que Pedro intervém. Pedro, ele não quer que Jesus lave os seus pés. Pedro não entende aquele ato no primeiro momento, mas Jesus lhe dá uma grande lição. Vamos entender isso em alguns subtópicos. O primeiro subtópico nos ensina algo que é interessante, que a gente precisa compartilhar com os nossos alunos em sala de aula. O apóstolo Pedro como líder dos discípulos. Nós sabemos muito bem que na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento e no conjunto do colégio apostólico, Pedro se destacava. Se destacava pelo seu jeito de ser, pelas suas perguntas, o seu questionamento. E Pedro se destaca como líder. Quando a gente lê esses versículos dos 6 ao 11, nós percebemos que Pedro, ele levava um questionamento dos discípulos a Jesus. Ele não aceitava que Jesus tomasse aquele lugar de servo. Mas Jesus lhe dá uma lição tremenda. E essa lição serve para mim e para você. Às vezes nós precisamos aprender isso também.
Jesus ele toma o lugar de servo para lavar os pés dos discípulos. O que está acontecendo aqui? Aquele lugar que Jesus toma era um lugar dedicado aos escravos, aos piores que existiam, para lavar os pés dos convidados. Senhores, mestres, rabinos, como Jesus, não faziam isso. Mas Jesus lhe dá uma lição, ele faz aquilo para demonstrar um grande princípio do Evangelho, que ninguém é maior do que o outro. Pedro não estava compreendendo, seu coração estava querendo ali tirar Jesus daquele lugar, mas ele não entendeu o que Jesus estava querendo ensinar para ele. Às vezes Jesus quer ensinar algo para a gente que é bem parecido. Jesus quer nos ensinar lições poderosas, lições que Ele se preocupa conosco, lições que Ele se coloca no lugar de servo, para a gente entender com Ele que precisamos também ser servos, servindo a Deus em todo o tempo e ao nosso próximo. No reino não tem maior ou menor, mas no reino tem irmãos. E Jesus então tipifica essa ideia de ensinar aos discípulos, ensinar a Pedro a importância, através desse diálogo, de servir o outro. Ou seja, na igreja nós precisamos entender que cargo pastoral não é porque a pessoa é melhor do que um membro que senta na bancada da igreja. Não. Nós precisamos entender que cargo pastoral é exatamente um papel, uma função. O pastor é servo da comunidade. O pastor é servo da igreja. E o papel do pastor é ser alguém que tem uma experiência maior com Deus. Nesse caso aqui, Jesus está exercendo esse papel. E exercendo esse papel, ao invés de ser Senhor dos discípulos, ele se demonstra no papel de servir os discípulos. Somos chamados para servir. Somos chamados para cuidar do outro. Somos chamados também para dedicar a nossa vida em adoração a Deus. Gente, sabendo disso, vamos avançar então para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que vai continuar trabalhando esse argumento a partir do seguinte pensamento. A discussão sobre a purificação. No diálogo de Jesus com Pedro, nós percebemos no versículo 10 que há uma discussão do próprio apóstolo Pedro para com Jesus, quando Jesus diz que se Pedro não permitisse que ele fizesse aquilo com ele não teria parte com Jesus. Então Pedro não entende muito bem, agora ele pede: Jesus, então me dá um banho completo. Jesus então começa a trabalhar algo que ele precisava entender. Não era o ato da purificação para uma santificação, mas era o ato de serviço, o ato de apenas lavar os pés uns dos outros. Esse ato e esse papel que Jesus demonstra aqui é um papel do cuidado, e esse olhar a igreja também precisa demonstrar. E na cultura de Jesus, na cultura bíblica, você percebe que esse ato era um ato de preparar a pessoa para a refeição. Jesus realiza exatamente esse ato de lavar os pés dos discípulos e de Pedro para prepará-los para algo importante, para a Santa Ceia, que logo mais seria celebrada. Olha que interessante, nós precisamos estar preparados para a Santa Ceia. Esse ato de purificação da Santa Ceia, esse ato de purificar e lavar os pés dos discípulos, era um ato que demonstrava exatamente que nós precisamos estar preparados para participar do pão do Senhor. O ato de Jesus é demonstrar que antes da celebração da Santa Ceia, nós precisamos sim, em todo o tempo, estar com o nosso coração voltado para servir os nossos irmãos. E João, capítulo 15, versículo 3, o autor desse evangelho, defende que a purificação do nosso coração é trabalhada pela palavra de Deus. Então, quando nós celebramos a Santa Ceia hoje, nós passamos pela purificação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que se transforma em água e purifica o nosso coração para estarmos prontos ao serviço do Senhor, prontos para participar do pão, prontos para participar do cálice. Cristo está preparando os discípulos para a Santa Ceia, para a purificação imediata do serviço e da obra de Deus. Não para um banho, mas sim para o serviço, para servir um ao outro.
Vamos avançar, gente, para o terceiro e último ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a motivação do ato de Jesus. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. Qual foi a motivação de Jesus em realizar esse ato de servo, em lavar os pés dos discípulos, para que eles pudessem ter um momento de Santa Ceia logo mais? Nós vamos trabalhar isso em alguns subtópicos. O primeiro subtópico vai trabalhar o seguinte argumento: Jesus estava demonstrando o caminho da vitória pela cruz. Versículo 12 e 13, do capítulo 13 do Evangelho de João. Faça essa leitura em sala de aula com seus alunos. Cristo estava demonstrando um princípio que é totalmente contrário ao princípio desse mundo. O princípio desse mundo fala de vingança, fala de guerras, fala de conquistar, fala de partir para cima, mas Jesus está ensinando o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho fala de renúncia, fala de serviço, fala de tomar a sua cruz, fala de servir o próximo, fala exatamente de ir para o caminho da crucificação. Você percebe que no Evangelho, na visão do reino, a crucificação e tomar a cruz é um ato exatamente louvável. Como cristão, nós precisamos entender que os discípulos estavam aprendendo a servir a Deus, estavam aprendendo a conhecer o caminho que agradava ao Senhor. Cristo está ensinando os discípulos o caminho da crucificação com esse gesto. É importante a gente observar capítulo 13, versículo 31 ao 33, quando os discípulos descobrem exatamente qual era a intenção de Jesus: prepará-los para a crucificação, prepará-los para o momento, a trajetória da cruz. Os discípulos estavam sendo preparados por Jesus para obter a maior vitória à luz do Evangelho. Nós também precisamos ser preparados por Deus para obtermos a maior vitória, a vitória que Cristo nos dá à luz do Evangelho. Vamos avançar então para o segundo subtópico aqui do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento, já finalizando a nossa lição nesse trimestre. O segundo subtópico fala que os discípulos deveriam seguir Jesus como exemplo. Versículos 14 ao 17. Cristo é o exemplo. Esse ato de Jesus em demonstrar a sua humanidade, em servir os seus discípulos, é um exemplo primordial. Um exemplo que foi aplicado na vida dos discípulos e também na minha e na sua vida. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Nos tornarmos servos, servos da palavra, servos da vontade de Deus, nos tornarmos servos da igreja, servindo a Deus em todo o tempo, agradando o Senhor. Esse é o nosso papel. E o maior exemplo de humanidade de Jesus é apresentado para os discípulos a partir desse capítulo 13. Ele serve os discípulos lavando os pés. Ensina os discípulos sob submissão. Ensina os discípulos que o maior exemplo é tomar a sua cruz e segui-lo. Gente, eu espero que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus em Cristo enriqueça você. Foi um prazer estar contigo durante todo esse trimestre. Já quero lembrar você que já tem lição pronta, quentinha, do próximo trimestre, o terceiro trimestre da CPAD já está aí. Você pode clicar, baixar, é só você dar uma olhadinha. Olha, também tem a partir do terceiro trimestre. É clicar e baixar através do link na descrição dos próximos vídeos. Vai ter material para vocês. Gente, que Deus te abençoe. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.